Carlos Serra apresenta seus olhos e suas litografias aqui na Galeria de Arte do IBEU. Serra, você sempre trabalhou com a figura? Sempre, desde que eu comecei em 72, sempre trabalhei com a figura. Algumas vezes, bem no início, eu fiz algumas experiências, eu tive a curiosidade de fazer alguns quadros abstratos, mas vamos dizer, a necessidade de um tema sempre houve, né? E figura, animais, paisagens. Né? Funciona como uma espécie de metáfora? Eu acho que sim, quer dizer, são observações, como a gente estava falando antes, de filmes, do que eu vejo nas ruas, do que eu vejo nos jornais, nas revistas, e eu acho que mistura um pouco com a experiência da gente, ou com uma visão que a gente tem do mundo, né? As referências são múltiplas, né, Serra? Nesse caso, por exemplo, que ele estava nos contando do sofá vermelho, né? Como é que foi? Esse sofá vermelho, eu vi uma revista Fotô em que eles fizeram um ensaio muito curioso em que um sofá viaja pelos Estados Unidos e nas mais diversos locais, quer dizer, no alto de uma montanha, dentro de um hospital, numa igreja, numa fazenda, quer dizer, no Alasca, na neve. Você quis compô-lo de outra maneira? Não, me interessou exatamente uma das fotografias em que eram dois homossexuais, era uma foto em Nova York, tirada no Cais do Porto, dentro de um armazém do Cais do Porto, né? E a partir dessa ideia, do sofá, quer dizer, foi que começou o processo de elaboração do quadro. Tá? Serra, eu estou observando aqui na tua exposição que o vermelho é uma constante nos seus trabalhos. Nesse caso, ele ajuda a dar uma intensidade. Eu gosto muito do vermelho visualmente, quer dizer, uma cor que me atrai. Eu não gosto das cores pálidas, das cores fracas, mas em determinados quadros eu acho que ele tem a função de cumprir um determinado propósito, quer dizer, a colocação tem um determinado significado e um relacionamento com o tema, quer dizer, ela não é uma colocação aleatória, quer dizer, a gente utiliza essa intensidade do vermelho talvez para acentuar determinados aspectos. Serra, você é uma pessoa muito disciplinada, né? Ou seja, você desenha, você tem um rigor muito grande, tem um processo que é quase que holandês, não é isso? Como é que é? Eu começo com as imagens que se formam na minha cabeça, aquilo que a gente visualiza, eu vou levando para o papel, primeiro de uma forma mais livre, depois eu chego a um esboço definitivo no papel. Esse esboço eu transporto para a tela por um processo tradicional de ampliação, né, acadêmico até, de ampliação, e procuro não alterar de forma nenhuma durante o processo da pintura o desenho anteriormente feito. Tá? Isso daí foi alguma coisa que foi acontecendo progressivamente, né? Eu parti de uma pintura mais livre exatamente para uma pintura mais requintada ou mais elaborada. E essa elaboração eu acho que se deveu à maior complexidade do tema. Eu tratava de figuras individuais, né? E eu passei a tratar de cenas, de situações, né? E a partir desse momento eu senti necessidade de me organizar para a própria pintura de uma maneira em que tudo aquilo que eu gostaria que estivesse no quadro eu pudesse passar da forma melhor possível, né? Enquanto eu acho que quando a gente fica muito em cima do acidente, né? Ou a coisa não é muito bem planejada, a gente tem que corrigir, e nessa correção nem sempre sai o que se imaginou originalmente, né? Bom, a gente não pode deixar de falar, é claro, das litografias do Serra. E aí, como é que foi? Qual aspecto curioso? Quer dizer, você está apresentando óleo e está apresentando litografias também, né? Olha, sinceramente, eu fiz litografia pela primeira vez em 1975 com o João Câmara em Olinda, quando ele estava preparando Cenas da Vida Brasileira. E eu fiz algumas litografias e nunca mais trabalhei em lito. E esse ano eu tinha o compromisso dessa exposição, que eu já estava há 2 anos para fazer, e achei
que eu não iria completar o espaço da galeria com as pinturas, que as minhas pinturas demoram um pouco. Eu demoro 4 meses, às vezes 5 meses num quadro maior. Então, como é uma técnica mais rápida, essa foi a minha ideia de completar a exposição. Mas, ao mesmo tempo, é uma técnica que sempre me interessou, a ponto até de, quando fui aos Estados Unidos, de ter gasto um dinheiro para ir visitar o Tamarind Institute, que é um lugar onde só se faz litografia e só se trata de litografia. Acho uma técnica, para o pintor, pela liberdade que ela permite, muito interessante. Bom, é para o pintor interessante, é para o consumidor interessante, porque os que não puderem adquirir um óleo, né, tem a oportunidade dos colecionadores de adquirir também litografia, são mais acessíveis, né? São bem mais acessíveis e existe um aspecto, como eu também fui o impressor, que as tiragens são tiragens muito baixas, são tiragens de 5 exemplares, não são nem tiragens normais de litografia, mas como eu estava fazendo tudo, eu limitei. Qual a média de preço? Elas estão em torno de 200 cruzados. Obrigada, sucesso na tua exposição. Obrigado a você. A exposição do Carlos Senra está aqui na Galeria do IBEU, na rua Avenida Copacabana, 690, segundo andar, e vai até o dia 29 de junho. Uma boa noite.